Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Preparativos para finados. Amanhã é dia de homenagear os mortos. Veja como o Alzheimer pode influenciar na vida de uma família. E ainda mais uma reportagem da nossa série sobre soluções para a crise econômica. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Um total de 39 mil vagas formais foram fechadas no país em setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Só Rio Grande do Sul fechou 2.800 vagas formais de emprego. Em agosto foram registradas 1.600 demissões no estado. Dias antes do feriado de finados, a manutenção dos cemitérios públicos em Lajeado aumenta. Isso porque a maioria dos brasileiros homenageia os familiares e amigos que já se foram. Preparação que inclui roçada, limpeza e outras atividades. Em Lajeado, a limpeza dos cemitérios municipais aumentou no início da semana passada. Ao longo dos dias, atividades foram divididas. Foi momento de roçar o capim e deixar em dia esse espaço para as homenagens. A limpeza aqui no cemitério florestal. Vamos tentar hoje e amanhã terminar a limpeza. Na quarta-feira, a gente pretende colocar as placas de identificação nas gavetas novas que estão lá atrás, que não tem nenhuma identificação ainda. Então, na quarta-feira, a gente pretende fazer isso. Pelo menos até a sexta-feira está tudo instalado. O movimento nos cemitérios aumenta nessa data. Momento de limpar as sepulturas. É responsabilidade da família, né? Cada família é responsável por limpar a sepultura do seu familiar. Isso não está acontecendo. Muitas pessoas fazem, mas muitas pessoas não fazem ainda, né? Então, se cada um quiser vir limpar, vai, a partir no final de semana já vai estar tudo limpo para cada um limpar a sua sepultura. Mas atenção, alguns cuidados para quem for limpar as lápides. Temos água, pode trazer flor, pode trazer pote com areia, né? A gente não pede que deixe água parada nos vasos, né? Como em qualquer outro local, né? Mas pode trazer qualquer coisa. E a gente pede também, se possível, da família também depois botar essas flores que estão velhas fora, levarem até o lixo, que normalmente isso não acontece. Então a prefeitura que tem que fazer esse trabalho, né? Talvez por isso também que acumule bastante lixo, né? Porque a prefeitura tem que fazer também o trabalho de cada família. Segundo a coordenadora dos cemitérios municipais de Lajeado, um projeto pode mudar a estrutura do local. A verticalização dos cemitérios. O projeto é de eliminar todas as sepulturas em solo que tem aqui e construir só gavetas. São 6 blocos de gavetas e ossários que vão ser feitos aqui no cemitério. Existe alguma previsão para esse projeto? Vai ser um período longo, né? A longo prazo isso, porque tirar todas as sepulturas, conversar com todas as famílias, né? A gente vai ter que chamar as famílias, publicar edital. É um trabalho longo, né? Que eu acredito que demora uns 10 anos para a gente poder terminar ele. Termina amanhã a avaliação discente e docente da Univates. Este é o momento para os alunos e professores avaliarem a sala de aula, práticas pedagógicas, processos de aprendizagem e de avaliação. O questionário é anônimo e individual. Basta acessar o site www.univates.br/avaliação. E a seguir a gente fala sobre crise econômica no país. A gente volta depois do intervalo. Com base no Índice Geral de Preços do Mercado e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a Prefeitura de Lajeado propõe um reajuste de 9,75% para o Imposto Territorial, Predial e Urbano, IPTU, no próximo ano. A expectativa é arrecadar cerca de R$21 milhões com o reajuste. Buscar soluções em momentos difíceis, enxergar oportunidades de renda em meio à crise, empreender, mudar de vida e vislumbrar um futuro melhor. Esse é o desafio de jovens que têm superado as dificuldades financeiras a curto prazo. Confira a produção da TV Fevale para a série de reportagens da Rede Prosa. Rede Prosa.
E a atividade econômica brasileira registrou queda no último trimestre deste ano. 166.900 lojas do setor de varejo foram fechadas. O preço do leite aumentou 57,78% A crise financeira tem atingido desde o início deste ano. da economia Em do janeiro, país. o produto custava em média R$ 2,29. Todos os dias nos confrontamos com a realidade da crise financeira que tem afetado o país e o mundo, seja na hora da compra ou até mesmo com o desemprego. O noticiário nos atualiza com informações, na maioria das vezes, pessimistas. Mas será que temos como vencer esse período turbulento apesar da crise? Sem dúvida alguma, através do empreendedorismo, através do desenvolvimento das vocações empreendedoras, através de novos negócios alinhados com um novo modelo que está surgindo por aí. O sobe e desce dos números da economia brasileira tem refletido no bolso da população. E para reverter essa crise, tem gente fazendo manobras de empreendedorismo. Eu acabei perdendo o emprego. Perdi o emprego na crise, não consegui arrumar um emprego de outro jeito. E aí, conversando com ela também desempregada, né, grávida, a gente descobriu que ela estava grávida. Tipo, temos que ganhar dinheiro de algum jeito. Aí eu brinquei com ela um dia em casa de bobeira, quero construir uma mini rampa nos fundos de casa. Daí na hora eu tive que me meter, né, pra parar. Ficou louca comigo, brigou assim, teus amigos vão ficar aqui bagunçando e tal. Com um cenário desfavorável e dificuldades pela frente, Tiago e Patrícia abriram uma empresa no ramo do entretenimento. E Franciele resolveu desenvolver suas habilidades. E eu trabalhava para a indústria. E a indústria tá uma guerra de preços e valores assim muito grande. E já como eu sou da parte de criação, é difícil tu criar com valores muito pequenos, né? Então, assim, acabava que a minha criação ficava muito limitada. Então, eu decidi tomar atitude e sair da minha empresa e ficar só com as flores. Aquele profissional que tem uma vocação ou que desenvolve essa vocação a partir do trabalho de suas competências, seja dentro de uma universidade, seja dentro de suas experiências profissionais, que a partir das suas competências pessoais e a sua vocação possa efetivamente empreender com uma condição melhor. Procuramos o Sebrae primeiro, né? Tipo, como é que a gente vai fazer? Não, vamos abrir do nada e gastar o nosso dinheiro. Daí o Sebrae nos indicou um site institucional deles, onde tinha plano de negócio, como é que pesquisa, mercado. E como a gente já tinha o embasamento da faculdade, a gente juntou tudo e começou a pesquisar. Fazer programação de quanto a gente ia precisar de investimento, qual prédio, onde a gente vai abrir, qual lugar. E aí a ideia foi saindo do chão, foi saindo. E no fim acabamos alugando esse prédio, começamos a construir essa pista. E há 2 semanas a gente abriu o negócio e graças a Deus, vocês podem ver aí, tem um monte de gente sempre andando, dando muito certo. A gente já conseguiu parceiros que nos vestem, que nos apoiam em dinheiro ou em produtos. E aí surgiu o Casarão Skate Park, pra gente ganhar o nosso dinheiro. Daí eu comecei ficando só com as flores e trabalhando ali com empresas que eu já conhecia da região e fui aumentando. No começo era só para noivas. Daí eu vi a oportunidade na parte de gaúcho também, que agora é uma outra área que eu estou atuando. O que eu vi também é que na empresa que eu trabalhava com laser e MDF. Então eu vi que tinha essa área também para mim atuar e agora também eu estou fazendo quadros de MDF para portas de quarto de bebê e quadros retrô de cerveja e imagens diversas. Então assim, eu estou fazendo um pouquinho de cada coisa que eu estou vendo oportunidade e estou bem satisfeita até então. Mas empreender não é uma opção para todos. E neste momento de crise, o reflexo está na busca por vagas de emprego. As agências têm recebido uma demanda acima da média nos últimos meses. Hoje, em aberto, aqui em Novo Hamburgo, nós não temos 20 vagas abertas hoje, aqui. Né? E no primeiro semestre, nós podemos dizer que nós tivemos mais ou menos em torno de 3.000 encaminhamentos de seguros-desemprego. Para nós, brasileiros, isso é um grande desafio.
É um desafio que passa, né, por aumento da capacidade técnica profissional, né? Não falo não só da graduação, mas principalmente a questão técnica mesmo, né? A qualificação técnica profissional passa necessariamente pela questão do empreendedorismo, por vocação, passa por uma série de dinâmicas que vão efetivamente mudar o conceito, né, de empregabilidade. O trabalho vai ser o último a se levantar. Mas a gente já começa a sentir que as coisas vão melhorar, sim. A partir do final do ano que vem, as coisas, a tendência é melhorar. Eu acho que aqui a necessidade é que faz o homem. A crise é que fez a gente abrir esse negócio. Senão, talvez eu estaria trabalhando na empresa ainda, ela estaria trabalhando também de empregado e a gente talvez nunca abriria um negócio. Então eu acredito que quando tu faz o diferente vende. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem previsão do tempo. Segue aberto o período de inscrições para o vestibular da Univates. A prova vai ser no dia 27 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, para 45 cursos de graduação e tecnólogos. É possível ingressar na faculdade também com a nota do Enem, dos anos de 2013, 2014 ou 2015. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo site univates.br/vestibular ou no atendimento Univates. A taxa de inscrição é de R$ 60. A indústria brasileira voltou a dar algum sinal positivo em setembro. Na comparação com agosto, a produção do setor subiu 0,5%, segundo o IBGE. O resultado levemente positivo veio depois de 2 quedas seguidas. Em agosto, frente a julho, foi registrada baixa de 3,8%. E em julho, na comparação com junho, houve retração de 0,1%. Confira agora a previsão do tempo. Amanhã uma frente fria atua sobre o território gaúcho e deixa o tempo estável aqui na região. Vai ter predomínio de nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Confira agora as marcas previstas para a região amanhã. Em Lajeado, a temperatura fica entre 14 e 20 graus. Em Antagorda, entre 12 e 18. Já na cidade de Itaquari, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 20 graus. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente fala sobre Alzheimer. Não sai daí. Estamos de volta para falar de saúde. O Alzheimer é uma doença séria que afeta principalmente pessoas da terceira idade. Falta de memória compromete tarefas simples do dia a dia. Veja como isso afeta toda a família. O Alzheimer é uma doença comum entre os mais idosos, neurodegenerativa, que se agrava ao longo do tempo. Apresenta como principais sintomas o esquecimento. O Alzheimer é uma doença que, na atualidade, tem sido diagnosticado com muito mais frequência, né? Só para o município de Lajeado, nós estimamos que tenhamos mais ou menos 460 pessoas com a doença, que é uma degeneração, né, cerebral contínua a partir de uma certa idade, né? Principalmente pessoas com mais de 60 anos, podendo ocorrer antes, e que vai provocando uma série de problemas para a pessoa, desde perda de memória, perda de autonomia, a pessoa se perde no tempo e no espaço. O primeiro sintoma de que a gente deve olhar para a pessoa com mais atenção para afirmar um diagnóstico. Filha única, na busca de conhecimentos, Isolde cuidou da mãe que sofria de Alzheimer até o fim da vida. Fui aprendendo, né, com pessoas de hospital, de enfermagem. Eu não tenho irmão, sou filha única, então a minha mãe, ela desde a juventude foi portadora do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E eu sabia que isso iria mais tarde, na fase da velhice, afetar, ir caminhando para o Alzheimer. 11 anos, dedicando-se à doença da mãe, para Isolde, além de trabalho, é preciso conhecimento sobre os cuidados necessários. É preciso se dedicar, se doar. É preciso ter um contato, aquela coisa de olho no olho. Sabe? Não é só o tempo inteiro serviço braçal, cuidado. É preciso ter muito empenho nessa questão toda. Saber aceitar essa realidade, desde que a doença foi diagnosticada até o final. O Alzheimer tem 4 fases. É necessário ter cuidado com o paciente em todas essas etapas.
Quando o paciente está na primeira fase, que ele esquece o nome, que ele esquece onde ele está, que dia é hoje e tudo mais, a gente tem que ajudá-lo e principalmente ajudá-lo a dar a medicação, orientar ele sobre alimentação, oferecer alimentos e líquidos. Na segunda fase, já nós vamos ter mais cuidado, porque ele sai de casa e não sabe onde voltar, como voltar. Já na terceira fase é mais complicado. Ele já não tem mais os cuidados com a higiene, ele já não toma banho, tudo tem que auxiliar ele. E na quarta fase ele fica acamado, onde os cuidados são intensos. Além da qualificação, experiência, a maneira como se relacionar com o portador da doença é fundamental. Então essas pessoas precisam uma formação, pelo menos conhecer um pouco da doença de Alzheimer e também das outras doenças para cuidar desse idoso. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite.